Olá, pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula, nosso quinto tópico. O tópico que nós vamos começar a fazer aplicações de derivadas. Então, o assunto da aula de hoje vão ser as funções marginais, certo? Que são aplicações diretas das derivadas. Bem, o que vocês vão fazer nesse tópico, né? Vocês vão assistir esse vídeo que eu vou explicar a ideia das aplicações de derivadas para as funções marginais e, naturalmente, como todos os outros tópicos, vocês vão complementar os estudos fazendo a leitura dos materiais textuais que eu deixei indicados e assistindo os vídeos complementares que eu também deixei indicados, tá? E, mais uma vez, façam os exemplos, façam os exercícios e pratiquem. Lembrem que a prática ajuda a gente a entender melhor o conteúdo. Bem, hoje nós vamos falar das funções marginais. Que funções são essas? As funções custo, receita e lucro marginal, certo? Vamos começar com a função custo marginal. O que é esse custo marginal? Custo marginal é o custo real de produção de uma unidade adicional dado um determinado nível de produção. Então, para a gente entender melhor, se eu tenho uma produção de 500 unidades e quero saber, a partir da produção das 500 unidades, qual é o custo adicional para eu produzir mais uma unidade. Esse custo adicional é o que eu chamo de custo marginal, certo? Então, basicamente, essa é a definição de custo marginal. Em outras palavras, o que está acontecendo? Quando eu tenho uma quantidade de unidades produzidas, eu quero variar essa unidade, essa produção em uma unidade. Então, se a gente fala de variação, a gente pode interpretar o custo marginal como a taxa de variação do custo. É exatamente o que eu escrevi para vocês. Ó. Em outras palavras, podemos dizer que o custo marginal é a taxa de variação do custo com a variação de uma unidade de produto. Tá? Então, o que a gente tem que entender é que essas funções marginais são variações de uma unidade, certo? Bem, se o meu custo marginal é a taxa de variação, o que a gente estudou que é a taxa de variação? É a derivada, não foi isso que nós falamos? Então, a gente pode concluir que o custo marginal de um determinado ponto, né, em uma determinada quantidade de unidades, pode ser aproximado pela derivada da função custo. Então, por isso que essas funções marginais são aplicações diretas da derivada. Elas nada mais são do que as derivadas das funções em um determinado ponto, em determinada quantidade de unidades produzidas, né, ou vendidas, enfim, né, em qualquer contexto que a gente esteja. Então, veja, a gente pode escrever da seguinte forma: ó, o custo marginal de uma certa quantidade de produtos vai ser a derivada da função custo avaliada nessa quantidade de produtos. Essa derivada, a gente viu, né, no tópico anterior, que ela é um limite. É o limite dessa expressão aqui, ó, do custo de uma quantidade adicionada de uma variação, menos o custo da quantidade, né, dividido por essa variação, com essa variação indo para zero. Só que a variação indo para zero, nós estamos variando quantidade de itens produzidos. Essa quantidade tem que ser uma quantidade inteira, né? Ela não é uma quantidade real, não existe 0,5 unidades. Então, se a gente pensar em quantidades inteiras, qual é a menor quantidade inteira possível mais próxima de zero? É 1. Então, se a gente trocar esse H por 1, o que nós vamos ter aqui? Ó? Que o custo marginal nada mais é do que o custo da quantidade que eu estou procurando mais 1, menos o custo da quantidade, certo? Então, é exatamente a diferença do custo de produção de uma unidade a mais da quantidade de que eu estou calculando, certo? É isso, gente. A gente pode interpretar o custo marginal como essa diferença, tá? Do custo para produzir uma certa quantidade com a quantidade mais 1, ou a gente pode interpretar o custo marginal como uma derivada. Basicamente isso. O que nós vamos ver é que esses valores são muito próximos. Vamos ver os exemplos? Olha só. Em uma empresa, estima-se que o custo total para a preparação de X unidades é 200 mil mais 100x. Tá? Então, o custo em função de X é 200 mil mais 100x. A gente já sabe disso. 200 mil é o custo fixo de produção dessas unidades e 100 é o custo variável, que a gente multiplica pela quantidade de unidades produzidas. Né? Nossa primeira aula nós falamos disso. Então, se esse é o custo total de produção, quem vai ser o custo marginal? Pelo que eu estou dizendo, o custo marginal é a derivada. Quem é a derivada de 200 mil? 200 mil é constante, a derivada é zero.
Quem é derivada de 100x é 100. Ou seja, o custo marginal para qualquer valor de x é 100. Quer dizer que se eu aumentar qualquer unidade a mais de produção, esse acréscimo vai gerar um acréscimo de quantas unidades, de quanto de produção? De R$100, né? Aqui pensando em reais, de 100 unidades de valor, certo? Então, esse é o custo que eu vou ter para fazer uma peça a mais. É basicamente isso. Esse é o custo marginal. Simples, né, minha gente? Bem facinho. Vamos ver um outro exemplo. Considere a seguinte função de custo. Vamos olhar agora uma função de custo que não é uma função linear, não é uma função do primeiro grau. Olha que interessante. Essa função de custo, em função da quantidade de itens produzidos, ela vai ser 8.000 mais 200x menos 0,2x quadrado. Veja que agora é uma função do segundo grau, certo? Vamos fazer duas contas. Vamos primeiro calcular a diferença no custo total entre produzir 250 e 251 itens. Então vamos lá. O custo para produzir 250 itens, substituindo 250 aqui na minha função, fazendo o cálculo, esse custo vai ser 45.500. Agora vamos fazer o cálculo para produzir 251 itens, ou seja, estou adicionando um item em relação aos 250 produzidos. Substituindo o x da minha função por 251 e fazendo os cálculos, eu vou obter esse valor de custo, ó, R$ 45.599,80. Para eu calcular o custo marginal, eu vou calcular a diferença desses dois custos, né? Porque o custo marginal é o quanto eu acrescento de custo para produzir uma unidade. Então, veja, a diferença desses dois custos deu R$ 99,80. Beleza. Então, a gente calculou esse custo marginal olhando para os dois valores. Vamos agora utilizar a derivada. Vamos obter a função de custo marginal. Então, a gente sabe que a função de custo marginal é a derivada da função custo. Muito fácil. Vamos olhar aqui para a função e derivar. Derivada de 8.000 é zero, porque é constante. Derivada de 200x é 200, né? Porque a potência de x é 1, vai multiplicar, e 1 menos 1 é 0, então esse x ele vai ficar x elevado a 0, que é 1, então não vai ter mais x na minha derivada. E a derivada de 0,2x ao quadrado, o 2 vai descer multiplicando, vai ficar 0,4, e 2 menos 1 é 1, então 0,4x. Essa é a derivada da minha função custo, é a minha função de custo marginal. Vamos agora calcular o custo marginal no ponto 250, para a gente verificar quanto que vai dar. Então, se eu substituir esse x aqui por 250, fazendo a conta, ó, 200 menos 0,4 vezes 250, isso aqui vai dar 100. Olha, gente, olhando o valor de acréscimo de uma unidade, deu 99,8. Olhando o custo marginal em 250, deu 100. É muito próximo. Então, o custo marginal, a derivada, né, da função custo, para calcular o custo marginal em um ponto, ele é uma excelente aproximação do custo marginal desse ponto, né? Então, a gente pode usar a derivada para calcular esses custos marginais. Ponto. Essa é a aplicação da derivada, tá? E vocês já podem estar se perguntando, beleza, isso vale para o custo, vale para as outras funções também? A resposta é sim. A gente vai ter a função receita marginal, que é exatamente a mesma ideia, e o lucro marginal, que é a mesma ideia. Vamos falar de cada um deles. A receita marginal vai representar a receita obtida com a venda de uma unidade adicional. Então, é a mesma ideia. A gente vai estar calculando a taxa de variação dessa receita para uma unidade. E se é a taxa de variação, então nós temos a derivada. A receita marginal, ela pode ser aproximada pela derivada da função receita, certo? Então, veja aqui, a ideia da receita marginal é a mesma ideia do lucro, ela vai ser a derivada da função receita, ou ela também pode ser calculada pela diferença da receita calculada na produção de uma certa quantidade de unidades mais 1, menos a receita calculada na produção dessa mesma quantidade de unidades, tá? É a variação de receita para uma única unidade a mais. Vamos ver um exemplo? Mesma história. Em uma empresa, estima-se que a receita de x unidades é modelada por essa função. R de x é igual a menos 0,04x ao quadrado mais 800x. Essa é a função receita em função da quantidade de unidades vendidas. Se eu quiser calcular a receita marginal, o que é que eu faço? Calculo a derivada dessa função.
Então, derivada de menos 0,04x ao quadrado, esse 2 vai vir multiplicando, vai ficar menos 0,08x. E a derivada de 800x é simplesmente 800. Pronto. Essa é a função da receita marginal, certo? Aí, com essa função da receita marginal, eu posso calcular a receita marginal para qualquer ponto, substituindo esse x pelo ponto que eu estou desejando. Simples assim. E, por fim, nós temos o lucro marginal, que é a mesma ideia. O que é o lucro marginal? Vamos construir a ideia, né? A gente sabe que o lucro de aulas anteriores é a diferença entre a receita e o custo. E o lucro marginal, então, vai ser quem? A diferença da receita marginal pelo custo marginal. Simples assim. E o lucro marginal, o que ele significa? A taxa de variação do lucro para uma unidade de produto. A ideia é sempre a mesma. Então, da mesma forma, a gente pode aproximar o lucro marginal como sendo a derivada da função lucro. Simplesinho, gente. Então, aqui eu formalizei, né? O lucro marginal vai ser a diferença. O lucro marginal ele é a mesma coisa que a derivada da função lucro, que vai ser, então, a diferença das derivadas da função de receita e da função de custo. Certinho? Vamos fazer exemplo. Ó. O lucro mensal de uma imobiliária que aluga X apartamentos é dado pela seguinte função. L de X, então o lucro em função da quantidade de apartamentos, vai ser menos 10x ao quadrado mais 1.760x menos 50.000. Quem vai ser, então, a função lucro marginal a função lucro marginal para o lucro dessa empresa? Então, vai ser a derivada, gente. Ó, derivada de menos 10x ao quadrado. O 2 vai vir multiplicando, vai ficar menos 20x. E derivada de 1.760x vai ficar 1.760. Então, essa é a função de lucro marginal. Pronto. Tudo bem? Viu como é simples? Então, funções marginais são aplicações da derivada. É só calcular a derivada das funções originais. Muito simples. E o que elas significam? A variação de cada uma dessas funções em uma unidade produzida ou vendida a mais, tá bom? Beleza. Seguindo, então, a nossa discussão, vamos fazer um último exemplo. Olha só. Vamos pegar aqui o exemplo que diz o seguinte. A demanda semanal de um produto, lá da lei da demanda, que nós começamos a falar sobre isso no curso, a demanda semanal de um produto é P igual a 10 menos 0,01x, em que P denota o preço desse produto e X denota a quantidade de produtos, ok? Lei da demanda. A função custo total semanal associada, né, a esse produto é dada pela seguinte função. Custo em função de x é igual a 2x mais 12.000. Esse x, né, pessoal, é a quantidade de unidades e C de x é o custo em função dessa quantidade de unidades, certo? Então, nós temos o preço e nós temos o preço de demanda desse produto e temos o custo de produção desse produto. O que nós vamos fazer? Determinar a função receita, a função lucro, as funções marginais e calcular o lucro marginal nesses pontos, para poder fazer uma análise, certinho? Vamos fazer passo a passo. Primeira coisa, então, determinar a função receita, conteúdo antigo. O que a gente sabe? A gente sabe lá do tópico 2 que a função receita é o preço vezes a quantidade de itens vendidos. Então, quem é a função preço, pela lei da demanda que foi dada para a gente? 10 menos 0,001x. E eu vou multiplicar isso pelo x, que é a quantidade de itens vendidos, ok? Multiplicando isso, então 10 vezes x, 10x, menos 0,001x, vezes x vai dar menos 0,001x ao quadrado. Então, essa é a minha função receita. Ela é uma função do segundo grau, bastante atenção. Na letra B, a gente quer calcular a função lucro. A gente sabe que a função lucro é a diferença entre a receita e o custo. Então, veja, vou escrever aqui, ó. Função lucro é a receita menos o custo. A receita eu acabei de calcular, tá aqui, 10x menos 0,01x quadrado. Menos a função custo, ela foi dada no exercício. Quem é o custo de produção dessa empresa? 2x mais 12.000. Então, fazendo as contas, ó, nós temos menos 0,001x ao quadrado, ele se repete. Aí 10x menos 2x, 8x, porque 10 menos 2 é 8. E menos 12.000 vai vir para cá, ó, menos 12.000. Então, essa é a minha função lucro,
Tudo bem? Beleza, a gente já sabia fazer essas contas. Na letra C, a gente quer calcular as funções marginais. Então, veja, vamos pegar aqui as funções marginais. Ó, a função custo é 2x mais 12.000. O que é a função marginal? O que é a função custo marginal? É a derivada dessa função. Então, derivada de 2x é 2 e derivada de 12.000 é 0. Então, a função de custo marginal vai ser apenas 2, ok? Que é a derivada. Quem vai ser a receita marginal? A derivada da função receita. Vamos lá para a função receita que nós encontramos aqui. Ó. Derivada de 10x é 10 e derivada de menos 0,001x ao quadrado, esse 2 vai descer multiplicando, vai ficar 0,002x. Olha aqui, 10, que ficou sozinho, né? Menos 0,002x. Pronto. E por fim, a derivada da função lucro. Vamos derivar a função lucro aqui atrás? Olha aqui, pessoal. Ó, de novo, menos 0,001x ao quadrado. O 2 vai descer multiplicando, vai ficar menos 0,002x. E a derivada de 8x é simplesmente 8, né? Fica constante. E a derivada de 12.000 é 0, porque 12.000 é constante. Então, tá aqui. Derivada, o lucro marginal vai ser menos 0,002x mais 8. Tudo bem, só para praticar, né? Vamos, então, calcular agora o lucro marginal nos pontos que foram indicados no exercício. Vamos calcular o lucro marginal em 3.000, para 3.000 peças produzidas, 4.000 peças e 5.000 peças, tá bom? Então, substituindo 3.000 aqui na minha função de lucro marginal, eu obtenho um lucro marginal de 2. Quer dizer o seguinte, quando eu produzo 3.000 peças, se eu for produzir uma a mais, eu vou ter um lucro de 2. Eu vou lucrar R$2 para produzir essa peça. Interessante, né? Mas olha que mais interessante ainda. O lucro marginal para 4.000, quando eu substituo o x dessa função lucro marginal por 4.000, o resultado vai ser 0. Olha que interessante. Quer dizer que se eu produzir 4.000 peças e quiser produzir uma a mais, não vai acrescentar lucro para mim essa produção de uma a mais. Viu que legal? Vamos ver mais legal. Eu fico empolgado porque vai ficando mais legal. Olha aqui, o lucro marginal em 5.000. Se eu substituir 5.000 nessa função, o resultado vai dar menos 2. Olha que interessante, minha gente. Se eu produzo 5.000 peças e produzo uma a mais, eu não vou ter lucro. Com essa produção a mais, eu vou ter um prejuízo de R$2. Viu que legal? Então, a função marginal, ela vai dar para a gente uma visão. Se eu produzir uma peça a mais, eu vou estar ganhando ou perdendo, né? E isso também pode ser interpretado pelo gráfico. Vamos ver aqui o gráfico da função lucro. Relembre, ó, a função lucro é essa função quadrática que nós obtivemos, certo? Como ela é uma função quadrática, o gráfico dela é uma parábola. E olha que o coeficiente dela é negativo, então vai ser uma parábola com a concavidade para baixo. Vamos analisar aqui, ó. Olha que interessante. Aqui eu coloquei dois gráficos, tá? Primeiro eu plotei o gráfico aqui à esquerda da tela. Eu plotei o gráfico da receita com o custo. Então, veja, ó. Eles têm dois pontos de encontro aqui, né? Que é quando a receita se iguala com o custo. Acima, nessa parte acima da função custo, eu vou ter lucro, porque a receita vai estar maior do que o custo. E abaixo eu vou ter prejuízo, tá? Melhor do que olhar para esses gráficos é olhar diretamente para o gráfico do lucro. Agora sim. A função lucro, a gente sabe que é uma função quadrática, então está aqui a parábola com a concavidade para baixo. E aqui eu destaquei para a gente os 3 pontos que nós calculamos os lucros marginais, 3.000, 4.000 e 5.000. No 3.000, o que acontece? A reta tangente, que é a reta que tem a ver com a derivada, ela está crescente. Por que ela está crescente? Né? A gente percebe que ela está crescente. E o lucro marginal nesse ponto de 3.000 foi 2, foi positivo. Então, por isso que a reta tangente ela está crescente, as coisas elas têm relação. Já no 4.000, o lucro marginal foi 0. Quer dizer, então, que a inclinação da reta tangente era 0. A reta tangente ela está aqui, ó, horizontal, não tem inclinação nenhuma. E veja, pessoal, que no ponto de 4.000 unidades produzidas é onde a função atinge o seu máximo. É o lucro máximo da empresa é produzir 4.000 peças. É onde a gente tem o maior ponto de lucro. Vocês perceberam isso? E para finalizar, o que acontece? A partir de 4.000, a função lucro começa a descer.
Então, qualquer peça, qualquer quantidade de peças que você produzir acima de 4.000, você vai estar tendo um prejuízo na produção de novas peças. Olha que legal isso. Em relação à quantidade anterior, tá, pessoal? Não é um prejuízo que a pessoa vai ficar no vermelho. Quer dizer que se ela produzir uma a mais, ela vai começar a ter prejuízo em relação a produzir uma a menos, tá? É isso que significa. Então, veja, no ponto de 5.000 unidades, nós temos aqui, ó, a reta tangente decrescente. Por quê? Porque o lucro marginal foi negativo, a inclinação da reta, então, é negativa, a reta é decrescente. Viu que interessante? Qualquer ponto aqui, ó, até chegar em 4.000, as inclinações são crescentes, os lucros marginais vão ser positivos. A partir de 4.000, os lucros marginais vão ser negativos. Viu que interessante? Então, essa é uma aplicação de derivada no nosso estudo de gestão de comércio, né? De funções de lucro, receita e custo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Os próximos passos agora, como sempre, é a prática de vocês, tá? Então, peguem o material teórico, leiam o material textual, continuem assistindo os vídeos complementares que eu coloquei, pratiquem, usem software para construir gráficos, tá? Para vocês verem essas questões aqui das derivadas serem crescentes ou decrescentes, isso aqui é bem legal. E no final de tudo, façam a atividade avaliativa, tá? E não se esqueçam do nosso combinado, fechem a atividade avaliativa, certinho? Um abraço para vocês, até a próxima.